Ok, vamos começar mais um episódio dessa série onde eu estou desmistificando o inglês e nesse sétimo episódio nós vamos ver expressões fantásticas e como interpretá-las. O que quer dizer isso? No episódio de hoje não vamos ver conceitos de inglês nem da parte educativa, vamos direto em algumas expressões, coisas que são faladas até coloquialmente ou até como gírias em inglês mais americanizado, e eu quero analisar essas expressões e quero até mostrar para vocês como pegar essa expressão em inglês e tentar encontrar um equivalente em português, ou até não encontrar um equivalente, mas entender o que é que significa isso. Por quê? Qual é o raciocínio por trás de por que aquilo é falado. Então, vamos começar que você vai entender direitinho como é que funciona. São várias expressões que eu tenho aqui e vamos começar com a primeira, então. Aqui. Você já ouviu falar dessa expressão aqui que está dizendo have a beef with someone? O que é que significa esse have a beef? Ter um beef. Have, ter um beef com uma outra pessoa, com alguém. Se você escutasse simplesmente isso, vou até ocultar essa parte de cima, vamos ficar só com essa aqui, simplesmente isso. Ter um beef com alguém. Have a beef with someone. O que é que entraria na sua cabeça? Será que é comer uma carne, ter um churrasco, alguma coisa assim? Será que é o que entra na sua cabeça? Ah, vou comer um churrasco com alguém. Na verdade, não. Ter um bife, veja só o que é. Não significa isso, né? Não é literalmente um bife, uma carne. Mas nessa expressão aqui, veja só o que está dizendo. I just had a bad day. Eu tive um dia ruim. Don't start no beef with me. Não comece um bife comigo. Ou seja, eu tive um dia ruim. Não comece um bife comigo. Quer dizer, é como se fosse uma briga, um probleminha com alguém, uma picuinha, que você começa alguma rixa, algum problema com alguém. Não comece um bife comigo. Então, ter um bife com alguém seria isso. Aqui uma outra expressão. I have no personal beef with him. Eu não tenho um bife pessoal. Eu não tenho um problema pessoal. Não tem nada de pessoal aqui. Então, quando você for se expressar em inglês ou escutar alguém falando isso, de repente em algum filme, alguém que fala inglês e você escutou essa expressão, ter um bife com alguém significa ter um problema com alguém, alguma briga, alguma animosidade que você tenha com alguém, você diz que tem um bife com essa pessoa. Algum problema que você quer resolver, que está mal resolvido, que você não gosta de uma pessoa por causa de alguma coisa pessoal, você pode se referir a dizer que tem um bife com aquela pessoa. Lógico que em português não funcionaria isso, é por isso que as expressões é melhor a gente entender o significado por trás daquilo, mas traduzindo ao pé da letra seria isso, ter um bife com alguém, que você vê que em português não significa nada, não tem nada a ver, né? Ter um bife, o que é? Ter um bife em português você simplesmente entenderia como comer alguma coisa, né? Mas a ideia é essa, ter um bife com alguém é ter um problema, alguma, algum problema mal resolvido. Então, vamos agora para o segundo. Vamos para uma outra expressão fantástica aqui e como interpretá-las. Essa aqui você já ouviu? Hands down. O que significaria? O que é que entra na sua cabeça alguma coisa? Hands down. Como mostra a imagem, você pega hands, colocar para baixo, será que é isso? Hands down, mãos para baixo. Pegando ao pé da letra, tentando entender. Não tem muita coisa além disso. O que é um hands down? Hands, mãos, down, baixo. Mãos para baixo, como mostra a imagem. Mas o que é que significa mesmo dizer hands down? Veja aqui. Vamos ver algum exemplo e ver se a gente tira alguma lição desses exemplos aqui. Aqui está dizendo que futebol is hands down. É hands down o melhor esporte que existe, o melhor de todos. E, então, veja se você já começa a tirar algum contexto aqui, algum entendimento. Futebol é o melhor esporte de todos. Hands down. Ou seja, não tem nem conversa, sem dúvida. Hands down é o melhor esporte. Isso é um jeito de entender. E embaixo tem aqui uma outra expressão que você vê que é bem parecida. Vai dar a mesma ideia. She is the most intelligent person I know, hands down. Ela é a pessoa mais inteligente que eu conheço, hands down. Então,
Quando você usa esse hands down, tem muita coisa que você poderia usar em português aí para significar esse hands down. Obviamente que você não vai ao pé da letra dizer que hands down é colocar a mão para baixo, como tem até na imagem aqui, né? Mãos para baixo. Mas hands down, no caso, é quando você está dizendo, olha, isso aqui é indiscutível, isso aqui não tem conversa, não tem dúvida, não tem sombra de dúvida. Talvez seria isso, talvez uma interpretação disso. Olha, não tem sombra de dúvidas nenhuma. É hands down, isso e acabou. Então, hands down vai significar isso. É uma coisa que não tem sombra de dúvida nenhuma. E se você acha estranho, como assim hands down para significar que não tem dúvida? É simplesmente o jeito que é falado, é simplesmente uma expressão normal em inglês. Perceba que em português você normalmente falaria isso não teria sombra de dúvidas. Mas se você analisar e querer buscar o porquê das coisas demais, assim, além da conta, por que que você usa sem sombra de dúvidas? Faz sentido? Como assim? Quer dizer que a dúvida tem uma sombra? Então é sem sombra nenhuma. Quer dizer, a dúvida pode ter sombra ou pode não ter sombra. É estranho, né? É esquisito. Mas eu acredito que alguma vez na sua vida você já deve ter falado, olha, sem sombra de dúvidas, isso e isso. Mas você nunca parou exatamente para analisar como assim, sombra de dúvida? A dúvida tem uma sombra. Não, você não pensou. Expressões, essas expressões idiomáticas, essas gírias, você simplesmente entende que é e ponto final. Não tem que discutir tanto assim. Você compreende aquilo como verdade e incorpora na sua vida. E esse hands down é assim. Então a gente poderia, baseado no que eu expliquei aqui, entender que esse hands down é como se fosse sem sombra de dúvidas, sendo que ao pé da letra não é. Por isso que eu estou mostrando aqui uma interpretação e não uma tradução ao pé da letra. Então é isso, hands down ficaria como sem sombra, não tem dúvida, sem sombra de dúvidas, é isso e pronto. Vamos agora para a próxima expressão, que é meus 2 centavos, my 2 cents. É isso aqui, significa exatamente meus 2 centavos. E por si só, você acha que significa alguma coisa? Olhando assim, porque 2 centavos são duas moedas, né? Uma moeda de 1 centavo e outra aqui, como você vê nessa imagem. Então, isso sozinho quer dizer alguma coisa? Meus 2 centavos, você consegue extrair algum contexto, alguma coisa aqui? Fora de contexto, assim, só se você olhar my 2 cents. Isso sozinho quer dizer algo para você? Vamos dar uma olhada dentro de um contexto. Aqui está dizendo, you didn't ask for my opinion. Você não pediu minha opinião, but I'll tell you anyway. Mas eu vou te contar mesmo assim. Quer dizer o quê? Alguém está dando opinião sobre algo, independente da relevância da sua opinião, é apenas uma opinião que você está soltando para alguém. Olha, sua situação é assim, 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 mas eu vou colocar, put my 2 cents. Eu vou colocar meus 2 centavos. Quer dizer o quê? Eu estou dando minha contribuição para você, independente de você às vezes você nem quer ou não gosta ou seja o que for. Mas a pessoa, quando ela quer dar uma contribuição em forma de opinião, quase que dando um conselho para alguém, ali ela está dando os seus 2 centavos. My 2 cents. E, de novo, não, e é uma opinião que não precisa ter tanta relevância. Você está só simplesmente dizendo algo que provavelmente você não tem nada em jogo, você não tem nada a perder. Como tem nessa frase aqui, ó. Como tem, aqui é um pequeno diálogo, A e B, veja que o A está dizendo, você não pensa que eu devo gastar todo aquele tanto de dinheiro num carro? Aí a resposta B vai vir, você pode fazer o que você quiser, o que você quer. Você faça o que você quer. Quer comprar o carro? À vontade. Mas aqueles são meus 2 centavos. Ou seja, eu estou apenas dando minha opinião. Então, a gíria, expressão idiomática, seja lá como você quer chamar, mas é só apenas isso. Quando alguém fala my 2 cents, o que ela está dizendo é minha opinião, independente de ser relevante ou não, grande ou não, importante ou não, simplesmente a minha opinião, ou seja, meus 2 centavos. Aqui vai meus 2 centavos. E é isso que significa my 2 cents. Vamos para uma outra expressão agora. Vamos ver se você saberia. On a short leash. O que significaria isso aqui?
colocar aqui para você não ver embaixo. On a short leash. On a short leash, se a gente pegar só essa expressão sozinha e quiser, friamente, como seria ao pé da letra exatamente isso? Seria que você está uma coleira curta. Se você tem um cachorro e sai para caminhar com o cachorro, você coloca uma coleira no cachorro, no pescoço ali, e vai caminhar com ele, pronto. Aquilo é uma coleira, né? Então, no caso, a short é uma coisa curta. Então, uma short leash, uma coleira curta. Essa é uma expressão também muito usada, uma expressão que funciona muito no dia a dia em inglês. Então, como seria que você interpretaria, entenderia essa tal de short leash, coleira curta? Vamos dar uma olhada aqui na imagem para ver se a gente descobre alguma coisa. Em coleira curta é isso, né? Como a gente viu, um cachorro está com a coleira. E por essas imagens, veja aqui que aqui tem uma mãe com uma coleira no filho. Óbvio que na vida real isso não acontece, ou não deveria acontecer. Pelo menos eu nunca vi algo assim acontecer. Espero que você também nunca tenha visto isso, mas a ideia é o quê? Você vê essa mãe fazendo uma marcação muito forte, né, na criança, no filho. Olha, você não... Cuidado, olha para onde vai. Não vai muito para lá nem para cá, né? E aqui nessa imagem também, vamos ver aqui. Aqui está dizendo o quê? Alguém, de novo, é um cartoonzinho, um cachorro aqui, né? Onde você vê, é como se fosse um casal, marido e mulher. Aqui no caso eu interpretaria aqui como se fosse o marido e aqui como se fosse a esposa. Aqui você vê um exemplo de como se fosse uma esposa colocando uma coleira no marido, não deixando ir muito longe. Você vê que ela está aqui tomando um drink com alguém. E aqui ele está tentando conversar com outra pessoa e a coleira está... Ou seja, ela está em marcação muito firme na pessoa. Então, isso você diria que é uma coleira curta. Coleira curta é alguém que não dá muita liberdade ou muito espaço para outra pessoa, no sentido de que, olha, eu não confio muito em você. Isso pode ser tanto como casal, marido e mulher, pode ser de pai e filho, de mãe com filho também, com criança pequena, pode ser com amizade também, de repente você não confia em alguém no trabalho, que não é um colega de trabalho que não é confiável, seja o que for. A ideia de uma coleira curta é que a pessoa não confia na outra. Então é usado em inglês que você mantém aquela pessoa numa coleira curta. Ou seja, você não vai muito longe sem que eu esteja de olho em você. Então, isso é a ideia de uma coleira curta, uma short leash. E aqui está até alguns exemplos. Aqui está dizendo que o chefe manteve sua assistente numa coleira curta, desde que contratou ela. Os pais, aqui é my parents, meus pais, me mantêm numa short leash, me tem numa short leash, numa coleira curta, porque eu não fiz meu dever de casa. Então, isso é uma coleira curta. Agora vamos para uma outra expressão e ver se você entende o que seria isso. Play devil's advocate. O que seria isso? Play devil's advocate. Seria... não é brincar. Seria play no sentido de fazer de conta, jogar. Não é jogar também, que play geralmente a gente pensa em play como jogar. Mas aqui no sentido é fazer o papel de advogado do diabo. Você já ouviu essa expressão alguma vez, alguém dizendo, olha, estou fazendo advogado do diabo? Eu não vejo muito isso costumeiramente no Brasil, não acho que é uma expressão usada, pelo menos não de forma genérica, não acho que o brasileiro usa isso normalmente, mas em inglês é usado até, é bastante comum, as pessoas, mesmo que não usem, essa é uma expressão conhecida em inglês, fazer advogado do diabo. Então, play devil's advocate seria exatamente, se a gente fosse fazer uma interpretação, é fazer advogado do diabo. Assim, e o que significaria, então, fazer advogado do diabo? Seria tipo assim, você está em uma situação que está, por exemplo, vamos pegar duas pessoas que estão querendo provar um ponto, provar um ponto de vista. Aí, uma pessoa vai dizer assim, olha, o meu ponto de vista é isso, isso, isso e ponto final. Eu acredito nisso e ponto final. Aí a outra pessoa vai dizer, olha,
não é que eu duvido de você, mas fazendo advogado do diabo, aí ela começa a questionar. Quando você começa a questionar outra pessoa, não querendo desprovar ela, mas questionar no sentido assim, eu vou lhe questionar para que você rebata com alguns pontos argumentativos e vai fortalecer o seu argumento. Vai fortalecer, no caso, o seu ponto de vista. Então, fazer advogado do diabo é isso. É quando você questiona, não para derrubar aquele ponto de vista, mas para fortalecer ele. Porque quanto mais você questiona, mais a outra pessoa vai ser obrigada a dar mais argumentos. E isso fortalece o caso. Então, vamos ver um exemplo aqui. Show you can support your idea in the face of opposition. Mostrar que você pode apoiar a sua ideia na face de oposição. Ou seja, está tendo oposição contra a sua ideia, mas você mantém aquilo firme. Vamos ver se tem algum outro exemplo aqui. Sim. Nessa frase de cima está dizendo, olha, eu concordo com seu plano, mas não. Eu concordo com seu plano. Eu estou apenas jogando, fazendo de conta de advogado do diabo, para que você saiba o que falar, para que você saiba o que a oposição vai falar. Ou seja, provavelmente essa aqui é uma situação de que alguém começou a questionar o ponto de vista do outro. Aí essa outra pessoa disse, não, peraí, você não acredita em mim? Disse, não, calma, eu confio em você, eu concordo com você. Porém, eu estou apenas sendo advogado do diabo para que você saiba o que a oposição vai dizer. Entendeu? Qual é a ideia de ser advogado do diabo? O que significa isso? Aqui no outro exemplo, você pode precisar fazer o papel de advogado do diabo para certificar de que as pessoas entendem de que a sua ideia é a melhor. Então é isso. Fazer advogado do diabo simplesmente significa fortalecer uma ideia ainda mais. Usar o questionamento para gerar argumento e fazer com que o seu ponto de vista, a sua ideia, seja vista como forte. Então vamos passar para a próxima agora. In a nutshell. O que seria isso? In a nutshell. Nutshell, na verdade, é isso aqui. Ó. Uma casca de nós. Então, quando a pessoa fala in a nutshell, sozinho, se você simplesmente visse isso, seria o equivalente se você tiver não entendendo o significado das expressões e querer apenas traduzir, seria dizer, olha, in, que significa dentro de, né, isso aqui, esse in aqui, vai trazer uma ideia de dentro. Então, dentro de, em uma, escrever aqui, em uma casca de nós. Então, quando alguém fala assim em inglês, in a nutshell, está dizendo em uma casca de nós. Mas isso por si só, você vê que não significa muito em português. Então, como é que a gente pegaria isso e descobriria o significado em inglês? Vendo dentro de um contexto, de alguma aplicação prática dessa expressão in a nutshell. Então, vamos dar uma olhada aqui o que seria in a nutshell. A pessoa está dizendo, olha, in a nutshell, that's all I know. Em uma casca de nós, isso é tudo que eu sei. Ou seja, é uma coisa mais curta. É como se você fosse chegar no ponto. Olha, aconteceu isso, mas assim, mas tudo que eu sei é isso. Se eu fosse dizer para você, eu ia demorar 2 horas para explicar. Para não ficar 2 horas explicando uma coisa em 2 minutos. É isso. Ou seja, in a nutshell, isso é tudo. Sempre que você usar nutshell, você está dizendo, é um resumo. Olha, resumo da ópera. É isso. Eu diria que a gente poderia, essa é uma ideia que me veio aqui agora, é de um jeito totalmente interpretativo, sem pegar ao pé da letra, a gente poderia até dizer que o in a nutshell seria como alguém em português, algum brasileiro dizendo bem assim, ei, resumo da ópera. É isso. Pronto. Óbvio que quando a gente fala resumo da ópera, não estamos literalmente falando de uma ópera. Nós estamos simplesmente dizendo, vamos resumir a história. É isso. E aqui tem uma outra expressão, tem um outro exemplo que seria tell me what happened in a nutshell. Tell me what happened in a nutshell. Ou seja, me diga o que aconteceu. Aconteceu alguma coisa aí que a pessoa quer entender direito o que foi que teve. E aí ela diz, não me explica
não vá dando a rodeio, não me dê uma explicação muito longa. In a nutshell, me diga o que aconteceu. Em uma casca de nós, me diga o que aconteceu. É como se eu dissesse, você tem uma coisa muito grande aqui, certo? Um prato cheio de coisas aqui. Cheio de comida diferentes. Tá, mas eu quero só realmente o que importa. Só a parte que eu preciso saber. Ou seja, o que for para colocar numa casca de noz. O que cabe numa casca de noz, que é pouca coisa. Como é pouca coisa, só coloque o que foi importante. Só coloque realmente o que eu preciso saber, o que eu tenho que saber. Então, você pode usar, pode ver em filme, pode ver num livro, seja lá, se estiver viajando para os Estados Unidos e alguém usar essa expressão, você entende agora que isso é simplesmente um resumo. Olha, chega ao ponto, chega nos finalmente. In a nutshell, como é isso aí? Me fala aí. Resume tudo isso aí. Resume o que eu tenho que saber in a nutshell. Certo? Então vamos partir para a próxima. Isso aqui também é interessante. Once in a blue moon. O que quer dizer isso aqui? Deixa eu vou ocultar um pouquinho isso para você só ver essa parte. Vamos lá. Nessa aqui. Once in a blue moon. O que quer dizer isso aqui? Once quer dizer uma vez. In a blue moon. Em uma blue moon. Blue moon é uma lua azul. Ou seja, isso aqui seria interpretado, seria traduzido, né? Vamos traduzir exatamente o que é. Uma vez numa lua azul. Então, isso é uma expressão em inglês muito usada, muito comum no cotidiano, a pessoa dizer assim, once in a blue moon, uma vez numa lua cheia. Ou, desculpe, numa lua azul. Uma vez numa lua azul. Mas o que é que significa isso? Vamos pegar aqui um contexto para... Porque ela por si só não tem como você realmente chegar no ponto e descobrir o que é. Porque você vai se perguntar, o que é uma lua azul? Uma lua azul, isso aqui vai mais para a área que não é necessariamente de inglês. Na verdade, não é você entender as fases da lua e entender que uma vez por mês temos a lua cheia, por exemplo. Isso aqui é a lua cheia, né? Ela vai ter várias fases e ela chegou assim nesse ponto de lua cheia. E normalmente nós vamos ter uma lua cheia uma vez por mês. Só que o ciclo não é perfeito, né? Ela vai não é exatamente no mesmo dia. Às vezes você pode ter uma lua cheia no início do mês, em outro mês pode ser no meio, pode ser no final do mês. Ela tem uns ciclos que não é perfeito com o mês. E até o próprio mês da gente tem mês de 30 dias, de 31, fevereiro é 28. Então, assim, o que vai acontecer é que de vez em quando vai acontecer lua cheia 2 vezes no mesmo mês. Então, quando acontece aquela segunda lua cheia no mês, isso é uma coisa muito rara de acontecer. É uma vez, sei lá, não acontece todo ano, por exemplo. Eu diria, acho que cada 2 anos e meio, 3 anos. Isso aí eu não sei, eu não tenho esse dado aqui, mas eu acredito que a cada 2 anos e meio ou 3 anos, ou mais ou menos, por aí, vai acontecer essa segunda lua cheia no mês. Aí, essa segunda lua cheia no mês, eu percebi que nos Estados Unidos é comumente falada de lua azul. As pessoas vão dizer que é uma lua azul. Que não é que ela vai ficar azul, né? É a mesma coisa que lua cheia, mas como aconteceu a segunda vez no mês, é uma lua azul. E como é que isso é usado no dia a dia, então? É para expressar uma coisa difícil de acontecer. Então, veja só aqui um exemplo. Nós temos aqui: você come cachorro quente? Isso aqui é um diálogo. A pessoa A disse: você come cachorro quente? Aí a pessoa B disse: apenas uma vez a cada lua azul. Ela não está literalmente dizendo que vai esperar que tenha uma segunda lua cheia dentro de um mês para que aproveite essa lua azul e coma um cachorro quente. Não. O que ela está dizendo assim, é uma coisa difícil de acontecer, é uma coisa rara, é uma coisa que quase nunca acontece. Ou seja, uma vez a cada lua azul. Aqui um outro exemplo, Adam joga poker uma vez a cada lua azul. Toda vez que você quiser se referir a alguém, algum amigo seu, alguém na sua família, no trabalho, dizer assim, olha, que raridade, isso está acontecendo, fulano fez isso ou aquilo.
A cada lua azul ele faz isso. A cada lua azul isso acontece. Uma vez a cada lua azul, uma vez em uma lua azul, tal coisa acontece. Ou seja, once in a blue moon, tal coisa acontece. E aqui está até dizendo aqui exatamente a explicação em inglês do que eu falei agora há pouco, né? Que a lua azul não é verdadeira, não é exatamente, não é que ela vai ficar azul. É uma coisa que provavelmente não acontece. É a lua cheia acontecendo 2 vezes em um mês. Vamos para a próxima expressão, que é essa aqui. Ó. Between a rock and a hard place. O que é que você tá entre, se a gente traduzir pé da letra, seria o quê? Entre uma rocha e um lugar difícil. Hard place, lugar difícil. E uma rock, você está vendo aqui que é essa rocha aqui, né? Então, é um lugar, é uma situação que você está entre um e outro. Isso aqui eu acredito que se você parar para pensar, você descobre um equivalente em português dessa expressão. Não é muito difícil isso aí, vamos lá. Imagina que você está numa situação muito difícil. Você está entre uma rocha e um lugar difícil. Só que em português é muito usado sim, só que não literalmente uma rocha e um lugar difícil. Como é que é usado aí em português? Eu acredito que a maioria de quem escuta isso já na hora aparece na cabeça assim, bem fácil, né? O que é? Seria o quê? Entre a cruz e a espada. Aqui está um exemplo. O que seria a definição disso? Seria você está enfrentando duas situações igualmente difíceis, duas alternativas difíceis. Você tem que tomar a alternativa. Eu vou para cá ou eu vou para cá? Para cá ou para lá ou para cá? Ou seja, é muito difícil aqui. Aqui um outro exemplo disso é o exemplo de que Joseph está vivendo um dilema. Hoje é aniversário da mãe, mas o chefe dele quer que ele trabalhe um turno extra. Então ele está entre uma e outra. Opa, eu preciso fazer isso. Mas aí vai me prejudicar se eu não fizer aquilo outro. Mas se eu fizer aquele outro, eu deixo de fazer aquela outra coisa. Então, uma situação difícil na sua vida, onde parece que é uma situação perde, que independente do que você escolher, você vai sair perdendo, é uma situação que você está entre a cruz e a espada. Então, se você quiser falar entre a cruz e a espada, se você quiser usar essa expressão em inglês, você não pode pegar isso aqui e traduzir ao pé da letra. Por exemplo, aqui, ó, se eu for escrever aqui para você, cruz seria cross. Seria bem assim, ó. Se você quiser traduzir ao pé da letra e cometer esse erro de fazer exatamente friamente ao pé da letra, você estaria dizendo assim, between the cross, ou seja, entre a cruz, que é cross, and the sword, que é a espada. Você não pode falar isso, não vai significar nada. Se você fala isso em inglês para alguém, para um americano, você na sua viagem, de repente você começa, você até fala inglês, arranha algum inglês, aí você diz assim, eita, estou num dilema, estou numa situação assim, estou entre a cruz e a espada, usando assim ao pé da letra, não vai significar nada para a pessoa que está escutando, para um americano que não fala português. Isso aqui precisaria ser interpretado exatamente como eu mostrei aqui em cima, que é between a rock and a hard place, entre uma rocha e um lugar difícil. Você vê que isso funciona porque nós não traduzimos ao pé da letra. O mais importante é entender o contexto, é entender a imagem por trás do que você está dizendo. Nós usamos, inclusive, se você não assistiu, de repente esse episódio aqui é o primeiro episódio que você está assistindo, o primeiro vídeo meu que você está assistindo, volta, descobre que eu tenho aqui um episódio 2, onde eu falo exatamente sobre essa questão de traduzir, porque você não pode traduzir ao pé da letra muitas coisas e tem que entender a imagem que está na cabeça, que é mais importante que palavras. Porque o que você está comunicando aqui não são as palavras, uma rocha e um lugar difícil. Assim como você não está comunicando uma cruz e uma espada. A comunicação verdadeira está em entender que você está passando por duas alternativas igualmente difíceis. Que é isso aqui em inglês. Duas alternativas igualmente difíceis.
Em inglês é escolhido falar isso, é culturalmente aceito falar que entre a rocha e um lugar difícil. Em português, o brasileiro vai entender que é entre a cruz e a espada. Então, essa é a expressão. Isso foi uma coisa que você tem que realmente entender. Esse é o motivo pelo qual você não traduz ao pé da letra as expressões que eu estou mostrando aqui. Algumas coisas dá para traduzir, outras não. Outras você entende e busca um equivalente naquela cultura. Então, vamos agora para o próximo. Inclusive, só finalizando, um outro exemplo disso aqui é: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Seria o quê? Duas alternativas igualmente difíceis. É um outro jeito de falar a mesma coisa. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Agora vamos para a próxima. Aqui, more than one way to scan a cat. O que significaria isso? Ao pé da letra, existe mais de um jeito de... O que é esse scan? É um verbo que, no caso, seria tirar a pele. Você está tirando a pele de um gato. Então, a expressão em inglês, e essa é muito comum, muito usada. Provavelmente, se você já tem um inglês avançado, você já deve ter escutado isso alguma vez. Mas em algum filme, com certeza, pode ser nem sair do Brasil, você vai escutar essa expressão aqui. Existe mais de um jeito de tirar a pele de um gato. Mas o que é que significa isso? Aí você vê aqui a imagem do gato já com raiva, né? Já não está gostando dessa história. Como assim tirar a pele de um gato? É isso aqui, é? Você vai tirar, literalmente tirar a pele de um gato, né? Mas o que é que significa isso aqui? Vamos entender. Porque aqui é tirar a pele de um gato. Como é que a gente usaria isso? Porque tem algumas expressões que dá para você de primeira ver, traduzir e até tirar um significado. Mas essa aqui, será que você conseguiria entender por si só? Tirar a pele de um gato, o que seria? Aqui é, seria dê seus pulos, faça algo com o que você tem. De outras palavras, quem não tem cão, caça com gato. Seria o quê? Olha, existe mais de um jeito de resolver tal situação. E aí, no caso, de novo, é muito complicado você querer entender o porquê das coisas, né? Por que a expressão é essa? Mas é como se o seu objetivo fosse tirar a pele de um gato. Você tentou tirar a pele do gato de um jeito e não conseguiu. Aí a expressão está dizendo, calma, existe mais de um jeito para você tirar a pele do gato. Existe mais de um. Então, se não foi de um jeito, vai ser de outro. Se não foi do segundo jeito, vai ser do terceiro. Vai tentando, ou seja, dê seus pulos. Faça com o que você tem. Ah, eu tenho um pouco, não interessa, faça. Ah, não tem cão, caça com gato. Isso aqui foi uma que eu encontrei que eu acredito que daria para entender parecido com tirar a pele de um gato. Eu não consigo enxergar ainda não vi uma expressão em português que grite assim para mim bem claramente, olha, essa é a melhor interpretação de more than one way to scan a cat, mais de um jeito de tirar a pele de um gato. Mas o mais importante é você entender o significado por trás disso. Não é literalmente tirar a pele de um gato, mas é sim entender que você precisa encontrar uma outra forma de fazer o que você quer. Não conseguiu ainda? Vai de outro jeito. E essa é a expressão, então, muito usada em inglês. Se você não conhecia, fique em mente e vamos ver se você assiste algum filme aí de repente vai aparecer e você vai lembrar dessa explicação. Quando você vê, inclusive, se você não fala inglês, não tiver inglês avançado, provavelmente você já viu isso em algum filme legendado que você estava assistindo. Só que quando o personagem falou aqui em inglês, a tradução na legenda não vai vir isso. Muito possível, eu duvido que a pessoa vai traduzir aquilo na legenda como mais de um jeito de tirar a pele de um gato. A pessoa com certeza vai interpretar, o tradutor ali da legenda vai interpretar e vai colocar alguma coisa parecida com isso que eu botei aqui. Faça de outro jeito, dê um jeito, dê seus pulos. Vai ser alguma coisa assim. Então, provavelmente, você já se expôs a essa expressão e nem sabe porque a legenda estava diferente, não estava assim. Mas é isso, o papel da legenda não é traduzir, é interpretar. Então é assim mesmo. E agora vamos dar uma olhada assim, no desafio da interpretação. Nós fizemos aqui o episódio inteiro mostrando várias expressões,
título desse episódio aqui, né? Expressões fantásticas e como interpretáveis, porque tem muita expressão em inglês que dá para a gente tentar deduzir o que significa e outras tem que entender. Mas agora a gente vai fazer uma coisa diferente. Para finalizar isso aqui, para finalizar esse episódio, eu vou lhe dar uma expressão em português e quero que você busque um entendimento. O que é que significaria isso em inglês? Como é que você colocaria isso aqui? A expressão é essa. Vou só repetir o que está aqui. Horário de verão. Quando você olha para isso aqui, horário de verão, como é que você faria para dizer isso em inglês? Você diz assim, você está nos Estados Unidos, você está perguntando, ei, está no horário de verão? Como é que você perguntaria? Qual é o termo que você usaria para significar horário de verão? Eu já cometi um erro de achar, em algum momento, que seria o que? Parece bastante óbvio. Summertime. Será que significa summertime? Porque, afinal de contas, isso aqui é um summertime, né? Nós temos um verão, verão sei que é summer, e o horário tem muito a ver com time, então faz sentido, né? Dizer assim, olha, como a gente interpreta, traduz o horário de verão. Se eu quiser dizer, ei, estamos no horário de verão, estamos no summertime. Só que o problema é que não é assim, não vai funcionar. Porque summertime simplesmente é isso aqui. É a estação verão, estação mesmo, temos 4 estações no ano, então summer seria uma delas. E time é o tempo, então o tempo de verão. Mas quando nós estamos dizendo horário de verão, não estamos nos referindo à estação verão, apesar do nome ser verão. E o que significa então no caso é que esse horário de verão é quando a gente, olha só, muda o relógio. É quando a gente vai, olha, estamos entrando no horário de verão, estamos saindo do horário de verão, ou seja, é necessário fazer um ajuste no relógio, seja voltando uma hora ou acrescendo uma hora. Então é isso que está por trás do horário de verão. Então você tem que entender que, sim, mas o horário de verão não é durante o verão? Sim, mas às vezes pode extrapolar, pode ser. Não é necessariamente, porque uma estação são 3 meses. E o horário de verão, se não me engano, porque agora no Brasil, da gravação desse vídeo, não tem mais. Mudou, então, do momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, não existe mais horário de verão no Brasil. Então, aqui, mas eu lembro que seria o que? Eram 5 meses. Eu acredito que eram cerca de 5 meses do ano, ou menos, ou não, acho que de novembro até... Não, agora eu estou confundindo. Nos Estados Unidos, eu sei que é de novembro até março, que é um período de trocar os horários, mas no Brasil eu já me confundo um pouco para saber exatamente quando é que faz isso. Mas o engraçado é que nos Estados Unidos, as pessoas passam mais tempo dentro do horário de verão do que fora. Dos 12 meses do ano, 7 meses é dentro do horário de verão. E apenas 5 é com horário normal. Então, em português, como é que a gente colocaria então horário de verão para inglês? Vou te mostrar aqui como é. É Daylight Saving. Aqui. A expressão que você está procurando é Daylight Saving. Você vê que não tem nada a ver com summer, nem usou a palavra summer, que é o verão. Porque Daylight, day, que é dia, light, que é luz, ou seja, a luz do dia, e saving tem a ver com economizar. Então, Daylight Saving ou Daylight Saving Time, time tem a ver com horário, é como você interpretaria um horário de verão. Então, eu vou até escrever aqui para você ver. Essas duas expressões são equivalentes. Horário de verão é traduzido, interpretado como Daylight Saving Time, porque não podemos colocar Summertime. Isso aqui não tem nada a ver com Summertime. O contexto é Daylight Saving Time, quer dizer o que? Horário de verão tem a ver com luz do dia sendo economizada. Então, horário, então, em inglês, o
o que a pessoa está literalmente dizendo, ela não está nem usando a palavra verão, ela está literalmente dizendo, olha, aqui é o horário de economia da luz do dia. Então, quando você em português está dizendo horário de verão, imagine que um americano está dizendo horário de economia da luz do dia. É isso. E pronto. Espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje. Foram várias expressões que eu mostrei aqui. Espero que alguma delas tenha sido nova para você, que você tenha aproveitado e aprendido alguma coisa nova. Pode dar uma curtida, comentar, me diga o que, você achou, alguma observação. E espero que você esteja gostando de todos esses vídeos que eu estou fazendo, que vai vir mais pela frente. Então fique atento e continue assistindo os episódios. Até mais.